Olá! O Câmara Repórter de hoje vai exibir o documentário Em Busca da Verdade, produzido pela TV Senado. Nele, você vai acompanhar as principais investigações da Comissão Nacional e das Comissões Estaduais da Verdade sobre as graves violações de direitos humanos ocorridos na ditadura de 1964. Acompanhe! Rádio Nacional do Rio de Janeiro, de plantão pelo Brasil. E senhoras e senhores, continuando com esta série de depoimentos ao microfone da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Esta madrugada de 1º de abril, vamos trazer o deputado Rubens Paiva, representante do Estado de São Paulo no Congresso Nacional. Meus patrícios, me dirijo especialmente a todos os trabalhadores, a todos os estudantes e a todo o povo de São Paulo, tão infelicitado por este governo fascista e golpista. Nosso presidente, ao tomar as medidas tão reclamadas por todo o nosso povo, medidas que nos conduzirão indiscutivelmente à nossa emancipação política e econômica definitiva, realmente prejudicou os interesses de uma pequena minoria de nossa terra. Pequena minoria, entretanto, que detém um grande poder, todo o poder econômico deste país, todos os órgãos de divulgação, os grandes jornais e as estações de televisão. Este momento nacional é um momento decisivo, em que o povo brasileiro pode ter a felicidade de ver realizada toda a sua revolução dentro do processo da legalidade democrática, prestigiando o presidente da República e essa legalidade. Brasileiros que vieram trazer a sua solidariedade ao povo de Santos. Every step that we can, be prepared for everything that we need to do, just because we were in Panama, if that is at all feasible. O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. A comissão investigou em 2 anos e 7 meses fatos ocorridos há mais de 40 anos para apurar graves violações de direitos humanos, os fatos relacionados a essas graves violações, as estruturas, instituições, locais, autoria. Foram criadas comissões da verdade pelo Brasil inteiro. Nos estados, municípios, universidades, sindicatos, entidades como ordens de advogados. Toda a sociedade brasileira.
No âmbito da Comissão de Direitos Humanos, daqui do Senado, constituímos uma subcomissão da verdade que fez diligências em quartéis que foram objeto de tortura e de violações de direitos humanos. A mais representativa foi a visita ao DOI-CODE, lá do Rio de Janeiro. E a comissão, na verdade, trouxe à tona versões, narrativas, coisas desconhecidas dessa história que o Estado considerou oficial. Ó, cuidado que essa casa está em estado precário, viu só? Uma comissão da verdade, o principal objetivo dela é dar voz às vítimas. Eu fiquei parada exatamente aqui e eles formaram um círculo, todos eles, eram vários, só homens. E aí, porrada comendo, jogando para um lado, jogando para o outro, e eu escutando o Luiz Carlos e o Thiago também sendo torturados. Aqui ficamos 3 dias aqui. Esse quarto eu vi pessoas caídas aí, eu olhava de cá e via as pessoas aí. E aqui era a sala de tortura. Nessa sala eu fui torturada. Nessa daqui. Deixa eu tirar meu óculos para que eu possa olhar nos olhos e ver, absorver meus olhos também. Nós fizemos muitas audiências para ouvir violadores, autores de graves violências. Nós não somos monstros. Eu não sou dedo duro. Eu estou falando o que eu fiz. Nunca interroguei ninguém, muito menos violei direitos humanos. Que houve graves violações de direitos humanos e que até hoje a gente paga um preço muito alto por isso, não há dúvida. E quando você faz a Comissão da Verdade, você não pega só as atrocidades, você pega a organização do Estado brasileiro, a organização do poder. Como é que o golpe foi bolado, gerado, quem deu o golpe, quem usufruiu do golpe e quais as estruturas de poder que foram geradas a partir do golpe. É 40 anos atrás, mas foi um ontem se nós olharmos a história do Brasil. Então é fundamental que isto seja reaberto, que essa ferida seja reaberta para mostrar que aconteceu isto. Na França, principalmente, né? Foi um movimento impressionante que aconteceu em Paris, foi um negócio extraordinário. Eu sou integrante de uma geração que quis incendiar o mundo. Nos anos 60, os jovens que faziam faculdade comigo, no Brasil inteiro, nós fomos contaminados por esse feitiço. Você imagina o tamanho do nível de discussão política. O Brasil discutia política todos os dias, todas as formas, com manifestações, passeatas, né? Até os intelectuais, artistas, fizeram no Rio de Janeiro a passeata dos 100 mil. E aí os militares também começaram a matar as lideranças estudantis. Teve a queda do Congresso de Biúna, né? E aí centenas de presos. Aqueles anos eram terríveis, a gente convivia diariamente com muita dor, com muita violência, a opressão era no ar. A violência foi imensa o que aconteceu neste país. Os estudantes haviam ocupado o prédio da Faculdade de Filosofia da Maria Antônia. Aí os operários lá em Osasco não tiveram dúvida, eles ocuparam as fábricas. Mas quando eles ocuparam as fábricas, a reação foi diferente. Lá não foi a polícia. Quem foi para as fábricas, quem invadiu as fábricas foi o exército. Porque teve 2 golpes, as pessoas acham que só teve um golpe. Teve 64 e teve 68. 64 era contra o velho partidão. O que era o partidão?
Eram os professores, os ferroviários, os bancários, os operários. Que para nós trabalhadores, naquela época, né, nós sentimos nitidamente que o golpe era contra nós. Não foi a segunda medida e não foi uma das primeiras. Foi a primeira medida dos militares, foi intervir nos sindicatos. Meu pai era sindicalista dos sindicatos ferroviários do estado de Minas, era do Partido Comunista, e eu também era militante do Partido Comunista, minha irmã. Meu pai era um operário concursado, era funcionário da Petrobras. Ele já não era nem militante do Partido Comunista, mas era um militante sindical. A partir daquele momento, todos os que eram militantes políticos passam a ser militantes também contra a ditadura. O segundo golpe já é o golpe mais seletivo, já é o ato institucional número 5. Aí já é a barra pesada, porque o povo brasileiro se reorganizou do golpe e foi para cima dos caras. Pelos atos institucionais, os militares suprimiam as liberdades individuais, os direitos individuais, cassavam mandatos. Sobre o problema de cassação de mandato, temos o seguinte entendimento. Todos os que colaboravam para a sabotagem da pátria, todos aqueles que traíam a nossa família, devem ser expurgados da vida pública do país. Depois das manifestações estudantis que houve em 68, esses militares radicais conseguem uma desculpa com base naquela agitação estudantil para demandar um novo ato institucional. O ato institucional número 5 foi um golpe dentro do golpe. Foi o mais terrível de todos os golpes. Aí o bicho pegou. Aí todos os direitos individuais, habeas corpus, tudo foi suspenso. E eles começaram a prender gente pra caramba, matar gente pra caramba. Aí eles começaram a organizar os aparatos da repressão, Operação Bandeirante, os grupos clandestinos. Aí eu fui para a clandestinidade. E foi toda a minha família para a clandestinidade. Esse negócio da resistência armada e tal, isso é um processo de setores do Partido Comunista, e mesmo do Partido Comunista do Brasil, tinha uma leitura que tinha que enfrentar o golpe de outra forma, né? Então nós, a dissidência, optamos por uma concepção de luta armada. Eu optei pelo PCBR. E em 1970, nós viemos para São Paulo, nos integramos a uma organização revolucionária, clandestina de luta armada, Movimento Revolucionário Tiradentes, o MRT, que era uma organização basicamente, era só de operários, e nós nos integramos à luta armada. A partir dali, as ações começaram a ficar mais duras. E foi aí também que a luta armada se tornou a mais agressiva. Então foi um período extremamente difícil. Agora, o primeiro passo de violência não foi dado pela resistência, foi por eles. Começa em 64, quando prenderam o Gregório Bezerra lá em Recife e torturaram em praça pública. E as senhoras católicas da Marcha da Família com Deus pela Liberdade vão para a rua dizendo: mata esse comunista. E ele não era de luta armada, era um líder camponês, comunista. Esta violência, que aliás é uma violência que também é comum na polícia brasileira antes, durante e depois do golpe de 64, da ditadura militar, essa violência assumiu foros de uma repressão política sistemática. A OBAN, ela foi criada como um suporte do Exército. Membros do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Militar de São Paulo, da Polícia Civil e da Polícia Federal. E tinha o apoio de empresários que financiavam a UBAN. Por isso se deu inicialmente o nome de Operação Bandeirantes, por causa dessa congregação, dessa junção de forças aí com o objetivo de combater a oposição política que se delineava no Brasil naquela ocasião. Posteriormente, foi criado o DOI-CODE. O DOI, que era operações, e o CODE, que era a parte administrativa, por assim dizer. Então era o DOI-CODE. E o DOI-CODE funcionava para prender as pessoas, torturava as pessoas, responsável por muitas mortes. E depois que as pessoas
sob tortura falavam, os seus depoimentos eram encaminhados ao DOPS para que fosse encaminhado à Justiça Militar. Nós apenas éramos analistas e dizíamos o que tipo de informação nós queríamos, isso depois vinha para nós. Ah, uma pergunta que vocês estão cansados de fazer: tinha tortura? Havia tortura? Eu digo que institucionalmente não. O organograma da repressão, que não é uma interpretação nossa, são documentos da própria ditadura, mostram o seguinte: a cabeça da estrutura, que é o Sistema de Segurança Interna, SISEGIN, era o ditador, chamado de presidente, que tinha uma comissão de alto nível, que era todos os governadores, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o chefe do SNI, o chefe do CISNE, que era o Sistema Nacional de Informações, que compõe uma rede que vai se desdobrar nos CODES, que depois tem os seus DOIs, que o braço operacional do CODE é o DOI, né? Por isso que chama DOI-CODE, né? E depois você vai ter as ASIs, que são Assessorias de Segurança e Informação, que se reportam ao DSI do Ministério Civil, como o Ministério da Educação, por exemplo, e todos se reportam ao SNI, que se reporta apenas ao ditador. O presidente da República elaborou uma diretriz de segurança interna que deu poderes aos generais, comandantes militares de área para combater o terrorismo. Sim, o comandante do Exército era o comandante do DOI-CODE. Não, lá ninguém usava, ninguém era milícia, ninguém trabalhava por conta própria. Ali havia um plano nacional, tá, de combate, porque as polícias se tornaram impotentes, foi preciso criar um órgão supra-estadual e deram o comando para o Exército. Outro aspecto que é importante que a sociedade brasileira tome conhecimento, que foi escondido a sete chaves, é o financiamento da repressão pelas empresas privadas. O presidente Geisel, ainda em São José dos Campos, inaugura a nova fábrica de motores diesel da General Motors. Daí sairão inclusive peças e componentes a serem exportados para os Estados Unidos. A equipe de busca do DOI, está escrito lá, não é interpretação, está escrito literalmente. A equipe de busca será comandada privativamente por um capitão do Exército. Terá composição não sei o quê e terá a seu dispor 2 Volkswagen. Não é um carro, 2 Volkswagen. E uma C-14, que é da General Motors. O diretor da General Motors veio visitar a fábrica aqui no Brasil e o segurança deles veio trazer, foi visitar o DOPS antes de ir para o aeroporto. E nós ganhamos da General Motors, o engenheiro da segurança lá mandou um par de abafadores para o instrutor de tiro poder aguentar na sala lá com a molecada. Nos livros de entrada e saída do DOPS, a gente comprova lá, não é entrada de preso, entrada de visitantes, né? E lá tem o Geraldo Rezende de Matos, representante, é escrito Fiesp, que ele entra todos os dias e sai, não se sabe que horas. Então, é parte do esquema de repressão. O senhor sabe que alguns empresários passaram por lá, né? Ah, sim, né? Quando eu cheguei lá, a marmitinha era do Grupo Ultra que era fornecida. O Henning Albert Boylensen, ele era presidente do Grupo Ultra, né? Ele era um arrecadador de dinheiro para repressão e tortura. E alguns depoimentos que a gente tomou aqui, foi dito que ele ia lá e gostava da coisa, assistia a torturas. Porque, dentre as minhas funções, tinha um presentinho, entre aspas, o pessoal prestava serviço lá. Tudo que sempre foi dito, que tinha caixinha para colaborar com a repressão, ele falou. Todo policial que prestava serviços ao DOI-CODE se beneficiava, era incluída nessa listinha. A gente retirava a verba no gabinete secretário. Durante a ditadura, todos os torturadores, todos os colaboradores da tortura também são agraciados com a medalha do pacificador. Recebi
a mais alta condecoração outorgada pelo Exército Brasileiro em tempo de paz. A medalha do pacificador com palma cuja roseta estamos aqui com muito orgulho. Portanto, eu creio que quem deve estar aqui não é o coronel Carlos Alberto Mirante Justa. Quem tem que estar aqui é o Exército Brasileiro. Não sou eu, não, senhor. É o Exército Brasileiro que assumiu, por ordem do Presidente da República, a ordem de combater o terrorismo e sobre os quais eu cumpri todas as ordens. As Forças Armadas têm uma responsabilidade identificada. A tortura contra perseguido político houve na ditadura Vargas e voltou a existir na ditadura de 64. Era uma política de Estado. Isto nós estamos absolutamente convencidos. E é uma conclusão que nós chegamos na Comissão Nacional da Verdade e que vai fazer parte do nosso relatório, das nossas conclusões. Não era praticado por este ou por aquele mal policial ou mal militar. Era uma política de Estado estabelecida pela ditadura militar de 64. Isto não tem a menor dúvida. Fui preso na condição de militante do PCB. Fui preso pelo doicode, e aí começou um processo de perseguição. Fui preso, muito torturado. Eu fui pendurado um dia 2 horas da tarde, foram me tirar 8 horas da noite. E me deram coisa de armamento na minha costela também. Furado de baioneta, rastejaram 7,5 km na Amazônia. Fui presa política, sequestrada em 28 de dezembro de 1972, juntamente com toda a minha família. O apartamento foi invadido, eu tomei uma coronhada com o ferro da metralhadora nesse meu olho direito, fui preso, fui encapuzado e fui conduzido ao doicode. Logo que eu cheguei, passei pelo corredor polonês, em que levava pancadas, telefone, caía. Aí eles me levantavam, eu tinha cabelo comprido, me levantavam pelo cabelo, né? Em seguida me levaram para a sala de torturas. Você entra na sala, é colocado, a primeira coisa que eles fazem é tirar a tua roupa, você fica nu. Isso vale para homem e mulher. A senhora tirava a roupa aqui dentro já, ou quando a senhora chegava aqui, eu mandava tirar a roupa. Tá, e aí ficava nua e aí... E aí os caras começavam a passar a mão no corpo da gente, falando como que uma branca vai ficar casada com um preto, que não sei o quê. Foi isso. Aí um bando de sádicos, torturadores em volta de você, fazendo perguntas, gritando, chutando. Muita palmatória, aquela palmatória era uma tábua cheia de furinho, aquele furinho, eles vão te batendo assim, isso aqui, a sua pele vai subindo e vai cortando. Choque, pau de arara, afogamento e outros métodos variados, né? Por tudo isso eu passei. O pau de arara, eu fui, eles me colocaram no pau de arara, né? E o pau de arara é uma sensação horrível, porque você fica nua, pendurada, com a cabeça para baixo, que você quer levantar a cabeça, mas tem hora que você não aguenta mais, a cabeça solta. Os relatos de tortura do doicode são inúmeros. Todo mundo diz que foi torturado. Os meus interrogatórios não foram feitos só na casa, foram feitos até em prisões. Eram uma conversa normal. Normal. Nunca houve pau de arara. Não. Nunca houve tortura. Não. Nunca. A tortura psicológica houve. Já começa por aí. Paulo Malhães é o homem do doicode
que levou a jiboia para o quartel do Espírito Santo, onde foi torturada durante 3 meses a ex-militante do PCdoB, então com 19 anos, grávida, e jornalista, Miriam Leitão, que deu um depoimento extremamente comovedor e corajoso, relatando que o Paulo Malhães era o homem que trouxe a jiboia do DOI-CODE do Rio para fazer essa tortura terrível, em que a Miriam teve que conviver durante horas num quarto absolutamente escuro, ela e a jiboia. Isso, as pessoas falam, não tem, é confrontada com a dor, com a estupidez humana num grau. Então o ponto é isso. Eu mesmo, quando comecei a minha vida nessas informações, eu mesmo cheguei a fazer tortura. E a tortura tem cabimento? Tem. O senhor acha? Acho. Defenda a tortura. Só quer saber uma verdade. O senhor tem que me apertar para me contar. Certamente houveram excessos. Não, o que o senhor está chamando de excesso? Tudo que foi nomeado aqui. Por exemplo, vamos lá, choque elétrico é fato. É fato. Pau de arara é fato. É fato. Depois eles começaram a preparar já a cadeira do dragão, que é essa cadeira que ela é toda coberta, revestida de metal. Eles já vão colocando fio na vagina, fio no ânus, nos ouvidos, te amarrando os braços, as pernas, vão jogando água para aumentar o choque. A gente percebe muito claramente que há uma loucura, isso vai gerando, quer dizer, esses agentes da repressão, os torturadores, às vezes parece, a sensação que a gente tem é que há uma competição de sadismo. Aqui nós fazemos um escândalo, quando o cara toma um sopapo, um pé do ouvido. Eles não foram presos porque jogavam bola de gude ou soltavam pipa. Eles foram presos porque portavam armas e se propunham a lutar. Tá certo você impor sofrimento físico em alguém para que ele confesse o seu crime? Eu acho que está certo, porque esse cara não tem dignidade nenhuma. O Câmara Repórter vai fazer uma pequena pausa, mas não sai daí porque a gente volta já já.